tenho certeza que nós estamos ligados em espírito. Estamos aqui orando pelos irmãos e eu acredito que quando eles estiverem, estão ligados conosco, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, né? Segundo aos Crônicas, capítulo 32. Amém. Deixa eu selecionar um versículo, porque nós vamos ler vários versículos aqui, mas eu vou selecionar um para a gente, para nós lermos, né, para abrir oficialmente essa. É no capítulo 32, versículo 20. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Apenas até aí, podem sentar, deixar suas Bíblias abertas. Nós vamos ler alguns versículos, né, como eu falei. É uma história muito conhecida da igreja, como todas as histórias da Bíblia são muito conhecidas. Mas hoje nós vamos tratar de um rei que intentou no seu coração de invadir a terra de Israel, onde quem reinava naquela terra, nesta época, era o rei Ezequias. Então nós temos aqui um personagem chamado Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e esse rei já havia dominado muitos outros povos e já tinha logrado êxito, né, nas suas investidas contra outras nações, e se achou no direito ou na capacidade de invadir também a tribo de Judá, e já imaginava que haveria de vencer, assim como foi em outras nações. Mas, porém, no entanto, todavia, Senaqueribe ele cometeu um erro gravíssimo, porque ele subestimou esta nação, comparando ela com outras nações, onde nas outras nações haviam deuses, e ele investiu contra as outras nações para dominá-las, e aquelas nações, todas elas tinham deuses, mas eram deuses que não existiam. Aquelas pessoas adoravam deuses que não foram capazes de socorrer aquele povo. E isso aumentou o ego de Senaqueribe, e ele chegou a declarar que outras nações ele invadiu, que tinham outros deuses, e nenhum daqueles deuses foi capaz de impedir a ação de Senaqueribe. Então, e tudo isso fez com que Senaqueribe imaginasse que com a tribo de Judá seria da mesma maneira. E nós vamos ver isso à luz da Bíblia, quando, lá no capítulo 32, eu vou ler o primeiro versículo, diz assim: Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. O exército de Senaqueribe, ele já estava em ação, de tal forma que ele já estava mobilizado, cercando a cidade da tribo de Judá. E a partir disso, no versículo 2 vai dizer: Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de atacar Jerusalém, no versículo 3, consultou seus chefes e os seus oficiais sobre tapar as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram. Versículo 4. Assim, muita gente se juntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que atravessa o território, dizendo: Por que deixar que os reis da Assíria encontrem tanta água? No versículo 5, Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou Milo, ou Miló, não sei, da cidade de Davi, e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Contextualizando, quando o rei Ezequias soube que Senaqueribe já estava mobilizado para atacar, a primeira atitude de Ezequias era se preparar, né? Elaborar uma estratégia de defesa. Então ele começa a restaurar os muros que cercavam a cidade, ele começa a bloquear as fontes de água, para não deixar aquelas fontes para aquele rei assírio, que já estava prestes a dominar, na iminência de invadir a terra de Judá. Então ele começa a elaborar estratégias de defesa. Isso a gente vê do versículo 2 até o versículo 5. E a partir do versículo 6, nós vamos ver Ezequias em mais uma tentativa. Então, estabeleceu oficiais militares sobre o povo e, reunindo-os na praça, junto à porta da cidade, animou-os, dizendo, versículo 7, Sede fortes e corajosos, não temais nem desanimeis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que o que está com ele. Glória a Deus. Versículo 8, ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória ao nome de Jesus. Veja, irmãos, havia uma ameaça fortíssima. Havia um rei que já havia conquistado outras nações e estava muito confiante que seria igual com a tribo de Judá.
E Ezequias, ao tomar conhecimento de tudo isso, ele começa a elaborar estratégia de defesa, estratégia de preparação. Então ele reúne homens, começa a elaborar armas e escudos e dá a melhor arma possível no momento de tribulação, que é a palavra do Senhor. Ele chama os homens, lá no versículo 8, no versículo 7, e diz: sede fortes e corajosos, não temais nem desanimais por causa do rei, nem por causa do exército que está com ele, porque está conosco um maior do que está com ele. Eu trago, irmãos, esta passagem aqui para os nossos dias, quando muitas vezes o inimigo das nossas almas ele chega com fúria para nos derrotar, ele nos cerca, ele, de certa forma, ele demonstra uma proporção desproporcional a nós, à medida em que a gente permite, na verdade, à medida que nós permitimos o inimigo das nossas almas, ele cresce, a proporção dele aumenta, ele consegue espaço. É como se a gente pudesse mensurar aqui uma luta, um combate homem a homem, à medida que um combatente cede espaço para o seu adversário, ele fica mais confiante, ele vê que aquele adversário está com medo, e aí o medo é fatal. Se ele não demonstrar medo, os dois vão lutar de igual para igual, e ali prevalece quem tiver a maior força, nesse exemplo que eu estou vendo. Mas se o adversário perceber que o seu algoz ele está com medo, e ele está cedendo espaço, o adversário dele não vai mudar em nada, porém ele vai ficar com mais confiança, porque sabe que o seu adversário está vulnerável. O que Ezequias faz aqui é não olhar o tamanho do inimigo, nem o seu exército, nem o histórico de vitória no seu inimigo. Ele chama a atenção para uma expressão que fez toda a diferença para aquele povo, que é lá no versículo 8. Ele tem força humana, mas nós temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e mais, lutar por nós. Para nos ajudar e lutar por nós. Então Ezequias dá essa palavra, mais do que Ezequias preparar armas, preparar escudo, fortificar os muros, fechar as fontes de água, para, de certa forma, não fortalecer o seu inimigo, não deixar ele tranquilo, né? Mais do que isso, Ezequias, com essa expressão, com essa palavra de confiança, ele venceu a batalha. Com essa expressão. E nós vamos ver que o inimigo das nossas almas, ele é tão meticuloso, que é exatamente isso que o inimigo vai querer tirar daqueles homens. Aqueles homens, vem dizer no versículo 8, que e o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Mas vamos ver o que é que acontece a partir do versículo 9. Depois disso, enquanto sitiava Laquis, uma outra cidade, com todas as suas tropas, Senaqueribe, rei de Assíria, enviou mensageiros a Ezequias, rei de Judá, em Jerusalém, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: vê o que é que ele diz no versículo 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confias para permanecer sitiados em Jerusalém? Versículo 11. Por acaso Ezequias não vos está enganando, para vos fazer morrer de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Versículo 13. Não sabeis que eu e meus pais fizemos a todos os povos de outras terras? Por acaso os deuses das nações daquelas terras puderam de algum modo livrar sua terra da minha mão? Versículo 14. Qual de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram pode livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Versículo 15. Agora não deixeis que Ezequias vos engane e vos iluda, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão. Quer dizer, Ezequias tomou uma postura de dizer ao povo: quem está com ele, quem está conosco é o maior do que quem está com ele. Seja forte e corajoso. E outras palavras: confie em Deus, não olhe para o exército, não olhe para esse rei que vem juntando, colecionando vitórias. É um rei forte, que tem um exército muito grande. Não olhe para isso, olhe para o Deus a quem nós servimos. E nesta tarde, trazendo para a nossa vida, o inimigo ele vem exatamente aí, querer tirar de nós essa confiança. O inimigo vem querer tirar de nós a confiança que nós já temos no Senhor. Porque nós cremos que o poder de Deus é que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra. E o inimigo ele vem exatamente nesse ponto para querer dizer: quem Deus é esse que vai livrar vocês da minha mão? Vocês não sabem não, que eu já fiz com tantas outras nações. E quem vocês acham que vocês estão deixando que esse homem engane vocês? Ezequias tem a postura ali de dizer: olha, não temas, o Deus que nós servimos, ele pode nos salvar da mão de Senaqueribe. E Senaqueribe vem exatamente nisso, porque Senaqueribe podia ter usado o argumento de dizer: o meu exército é maior do que o de vocês. Vocês não vão suportar o peso da minha força. Ele podia ter argumentado qualquer coisa física, mas ele, aqui a palavra vem através de 4 ou 5 versículos, só nesse capítulo aqui, mencionar, querer persuadir o povo para que o povo desacreditasse da palavra que Ezequias tinha dito, e que naturalmente o povo acreditava. Então ele vem sutilmente, meticulosamente, querer entrar na mente das pessoas.
Ele, como um rei que dominava uma tropa gigantesca, ele podia dizer: vocês estão achando que são o quê? Eu com uma pisada só, eu mato vocês tudinho. Mas ele não disse isso, ele vem dizer exatamente, confrontar a crença daquele povo, a crença no Deus a quem aquele povo servia. E na nossa vida não é diferente, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele trama 24 horas por dia para querer colocar na nossa mente que o Deus a quem nós servimos e que nós proclamamos e que nós declaramos que é dele que vem toda a nossa força, que é por meio dele que nós estamos de pé, é por meio dele que nós perseveramos, é por meio dele que nós cremos que há uma vida eterna, que é por meio dele que nós cremos que a cruz foi a nossa redenção, é por meio dele que nós esperamos o nosso Salvador que virá quando a trombeta tocar para arrebatar os seus santos. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer com que a gente esqueça de todas essas verdades que nós já assumimos no nosso coração. Nós já estabelecemos essa verdade no nosso coração e o inimigo ele tenta meticulosamente fazer com que a gente esqueça do Deus a quem nós servimos. Mas aí, irmãos, no versículo 17, o inimigo aqui, Senaqueribe, ele dá mais um passo na intenção de... Agora ele nos versículos que eu li até aqui, ele estava se referindo ao povo, a quem aquele povo acreditava em Deus. No versículo 17, ele vem dizer: ele também escreveu cartas para blasfemar contra o Senhor, Deus de Israel, insultando, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E aí, aqui foi o fim de Senaqueribe. Aqui foi o fim de Senaqueribe. Ele estava falando com o povo, se dirigindo para o povo, dizendo: não deixe que Ezequias engane vocês não. Quem Ezequias acha que vai livrar vocês da minha mão? Vocês vão morrer tudinho aqui de fome e de sede. Está perdendo tempo acreditando em Ezequias. E aí o povo estava firme, confiando no Senhor. Aí Senaqueribe diz: vou mandar uma carta. E aí ele insulta o próprio Deus. E aí, meus irmãos, no versículo 20 que nós lemos, que havia essa mensagem: mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. A partir daqui, irmão, nós vamos para outro livro, lá no livro de Isaías, capítulo 37. Meus irmãos, quantas irmãs vão procurando Isaías 37? Nesta ocasião aqui, Senaqueribe envia uma carta endereçada a Deus. E eu acho muito bonito, é uma leitura que na verdade não é minha, mas eu ouvi essa expressão há um tempo atrás e me lembrei e se aplica perfeitamente. Quando você tem uma atitude sublime, que é o quê? Nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Não temos que lutar contra carne nem sangue. A palavra de Deus vem nos orientar a respeito disso. Quando Ezequias é afrontado, ele vai orar ao Senhor. À medida que a afronta aumenta para o Deus Todo-Poderoso, ele diz: Senhor, estão falando contigo aqui. Isso não é comigo não, isso é contigo. E ele mostra a carta para o Senhor. E aí, imediatamente, no capítulo 37, nós vamos meditar lá no versículo 33. Perdão, no versículo 15. No versículo 15, capítulo 37 de Isaías, versículo 15. Que diz assim: e orou ao Senhor, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o teu ouvido e ouve. Senhor, abre os teus olhos e vê. Ouve todas essas palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Exatamente a leitura. Ele pegou a carta e disse: olha, Senhor, essa carta aqui está endereçada para o Senhor. E aí ele vem mencionar, exaltando o Deus Criador. Senaqueribe comete um erro gravíssimo, que é comparar outras nações com outros deuses, deuses que não existiam, com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. E aí Senaqueribe comete um erro fatal da sua vida. E Ezequias, sabendo ao Deus a quem ele serve, ele ora àquele Deus, que é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus eterno. E ele entrega e diz: olha, Senhor, estão falando contigo, essa afronta é para o teu povo, nós somos teu povo, nós não podemos nada, nós somos limitados, nós não temos força. Supostamente e teoricamente e até fisicamente o exército dele é maior do que o nosso em números, materialmente falando, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E a oração de Senaqueribe é nesse sentido: Senhor, é verdade que os reis da Síria têm destruído todas as nações e suas terras e lançado no fogo os deuses, porque não eram deuses, e sim obras de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Ou seja, aquele rei teve êxito em outras nações porque ele não estava combatendo com Deus vivo. Ó Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Irmãos, todas as lutas que vêm em nossa direção, em todas as lutas, irmãos, há a permissão do Senhor.
E o mais bonito de tudo é que quando uma luta vem, ela não vem para nos destruir. Ela vem para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Senaqueribe vinha tendo êxito, logrando êxito, acumulando vitórias, até aquele dia em que ele foi mexer com o Deus vivo. E nós devemos ter convicção do Deus a quem nós servimos. Nós servimos ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, aquele Deus que não perde em batalha. Verdade. Aquele Deus que é onipotente. Então, Bendito seja o Senhor. a oração de Ezequias para o Senhor é nesse sentido. E lá, no versículo 33, nós vemos a resposta do Senhor. Porque nós pertencemos a um Deus vivo. A um Deus que, quando nós oramos, Ele ouve a nossa oração. Nós devemos ter plena convicção de que, quando oramos, o Senhor ouve a nossa oração. Ele não está dormindo, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele não cochila. Ele está sempre a postos para ouvir a nossa oração. Todavia, nós devemos estar com a nossa vida em Sua presença. Nós devemos estar com a vida em um processo contínuo de santificação. Santificação nada mais é do que obediência. Nós devemos estar em obediência ao Senhor. Porque dessa forma nós oramos. E eu posso até dizer para os irmãos que imediatamente o Senhor ouve a nossa oração e imediatamente Ele já chega com uma resposta. Depende da circunstância, depende da situação. Nessa ocasião, versículo 33 vem dizer: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá diante dela com escudo ou fará um cerco contra ela. Voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade e a livrarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O inimigo, ele tenta, irmãos. Ele vem de toda maneira, de toda forma, mas quando o Senhor ouve a nossa oração, a mensagem que chega para o inimigo das nossas almas é: vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Não vai entrar, não vai ter êxito, não vai achar que porque venceu aqui ou ali, aqui também vai ser do mesmo jeito. Aqui é diferente, porque aqui esse povo tem dono. Esse povo pertence ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Mexeu com a pessoa errada, vai voltar por onde veio. Assim diz o Senhor para cada um de nós nesta tarde, aos nossos corações. Nós servimos a um Deus que tudo pode, irmãos. E aí, irmãos, lá no versículo 36, no mesmo capítulo, diz a derrota de Senaqueribe. Então o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. Quando os restantes se levantaram de manhã cedo, todos estavam mortos. O nosso Rei Jesus esmagou a cabeça da serpente naquela cruz. O nosso Rei Jesus, Ele garantiu a nossa vitória. O nosso Rei Jesus, Ele nos comprou com seu precioso sangue. O nosso Rei Jesus nos reservou uma morada lá no céu. E Ele deixou a promessa, e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele vai voltar para nos buscar. Ele, enquanto Ele não volta, Ele está enviando os seus anjos para pelejar ao nosso favor. O povo de Judá não moveu 1 centímetro no sentido de uma luta corporal. 1 centímetro, eles não moveram uma palha. Ficaram tão somente na posição de servo, de adoradores, confiando no Senhor, tão somente, e esperando, crendo que o Senhor era com eles. Eles não olharam o tamanho do exército, não deram ouvido às afrontas de Senaqueribe, que foram muitas, no sentido de confundir a mente deles, de persuadir a mente deles. Todavia, eles estavam com os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E eu tenho certeza que quando o povo ouviu, no versículo 33, 34 e 35, a afirmação do Senhor, dizendo que não ia entrar, não ia lançar flecha alguma, ia voltar pelo mesmo caminho por onde vieram, e que o Senhor é quem ia defender a cidade. E a vitória foi para o povo de Deus. E a vitória é para o povo de Deus. Ontem, hoje e eternamente. Porque o inimigo só faz tentar, ele se levanta para cair. E nós vamos ver, para concluir essa mensagem, que lá no versículo 37 diz: então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, voltou e foi viver em outro lugar, em Nínive. Não suportou o peso da mão do Senhor. E é mesmo assim o inimigo das nossas almas. Quando o Senhor chega, ele só tem uma opção: ou foge, ou foge. E a vitória é do povo de Deus. Eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Vamos orar, continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Porque é para isso que nós somos chamados, para adorar ao Senhor.